do último livro, o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, versículo 19, capítulo 2. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Versículo 19, capítulo 2, do livro do Apocalipse. Queridos irmãos que estão nos seus lares, acompanhando pelas redes sociais, você podendo, deve também abrir a Bíblia Sagrada e ler juntamente conosco a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Queridos irmãos, tome assento. Nós vamos meditar, irmãos, ainda um pouco mais a respeito da mensagem do nosso Senhor Jesus ao anjo da igreja de Tiatira, depois da sua apresentação, depois que o Senhor Jesus se apresenta para aquela querida igreja, ele imediatamente vem dizendo para aquela igreja, lembrando aquele povo, lembrando o pastor daquela igreja e também por meio dele toda a igreja, que ele conhece, que ele sabe, que ele certamente acompanha o andar, o dia a dia, o cotidiano daqueles crentes daquela igreja. E isto, irmãos, é peculiar do Senhor Jesus. Nós jamais podemos esquecer, nós jamais devemos negligenciar de que o Senhor Jesus conhece tudo. Amém, irmão? Nós jamais podemos ter dúvidas quanto ao Senhor conhecer, saber, ver tudo o que se passa. Muitas vezes, queridos irmãos, pode estar oculto aos olhos de alguém que caminha conosco, de alguém que está ao nosso lado. Muitas vezes uma situação pode estar oculta até mesmo do nosso cônjuge, que é alguém que pelo menos deve estar em lado a lado, os casais. Muitas vezes pode a situação estar oculto de uma pessoa querida nossa, mas jamais estará oculto aos olhos de Deus. Deus nos conhece, irmãos, muito mais do que nós mesmos. Deus sabe de toda a situação. Deus sabe de tudo que realmente se passa, aleluia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus sabe o nosso pensamento, o nosso coração, conhece o nosso agir, o nosso falar, as orações que nós fizemos de madrugada, quando estamos só nós, ninguém ouve. Deus ouve, aleluia. Deus conhece aquilo que nós precisamos, as nossas limitações, as nossas falhas, o fardo que cada um de nós enfrentamos, caminhamos, aquilo que ainda nós vamos passar, aquilo que ainda nós não experimentamos, mas vamos experimentar. Deus já conhece, Deus já sabe. O Senhor Jesus é um amigo que nos conhece perfeitamente, nos conhece inteiramente. Aleluia. Isto, irmãos, esta mensagem fica muito claro nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em todas elas, Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Até mesmo para a igreja de Laodiceia, que pensava ser uma coisa que não era, Jesus disse: tu pensa que tu dizes
E se tu dizes, tu pensa que tu é rico, e você diz, de nada tenho falta, mas o Senhor Jesus vem para aquela igreja de Laodiceia, que não é a carta que nós lemos, vamos falar posteriormente, permitindo Deus, mas o Senhor Jesus diz para aquela igreja: você não sabes que tu é um miserável, desgraçado, cego, nu. E aí o Senhor Jesus vem com o conselho para aquela igreja. Então toda a situação, as nossas limitações, as nossas fraquezas, irmãos, estão diante de Jesus. Mas é interessante que o Senhor Jesus coloca na frente da nossa fraqueza. Eu falei aqui na terça passada, Ele coloca na frente das nossas limitações as nossas qualidades. E todas as pessoas têm coisas boas. Irmãos, escute, todos têm coisas boas. Ah, pastor, mas aquele irmão não dá. Até aquele irmão que você julga que não tem qualidade, ele tem coisas boas. Ele tem uma vida, ele tem uma alma. E se ele tem uma alma, Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus coloca na frente das nossas limitações sempre as nossas qualidades. Amém, irmãos? Então devemos ter cuidado com as acusações, porque as acusações, queridos irmãos, não vêm de Deus. A repreensão, a correção, viu, com amor, vem de Deus. Jesus, Ele também corrige. Nós vemos os exemplos nas cartas que Ele enviou às 7 igrejas da Ásia, que Ele corrigiu, que Ele viu também as fraquezas, os erros, e aonde aquelas igrejas haviam falhado. Mas antes, eu repito, Ele coloca para aquele povo, para aquelas igrejas, as suas qualidades. Jesus, irmãos, escute o que eu quero dizer, Ele aposta em nós. Amém? Jesus, irmãos, Ele espera, Ele acredita em cada um de nós. Ah, pastor, mas eu já estou com uma certa idade. Ah, pastor, mas eu isso. Ah, pastor, mas eu aquilo. Irmão, não dê desculpa, Jesus acreditou em você. Muito antes que qualquer um pudesse acreditar em ti, Jesus olhou para você e acreditou em ti. Se nós for olhar, queridos irmãos, para os ensinamentos de Jesus, e quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, podemos chegar em das suas parábolas, a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus contou aquela parábola e disse que um senhor precisaria se ausentar para um lugar distante sem saber quando voltava. Chamou os seus servos, aleluia, e entregou para os seus servos os seus talentos. Glória a Deus. E a parábola, o ensinamento do Senhor Jesus diz que Ele entregou para cada um, escute, irmão, entregou para cada um segundo a sua capacidade. Os pregadores gostam de usar um jargão e dizer que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu discordo dessa expressão, porque quando Deus nos chamou, Deus acreditou em nós, aleluia. É claro que Ele vai nos aperfeiçoar durante a caminhada, é claro que Ele vai nos capacitar durante a caminhada, mas você nessa noite pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, obrigado, porque ainda que ninguém tenha acreditado em mim, o Senhor acreditou em mim, aleluia. Você que está me ouvindo pelas redes sociais, pode acreditar. Talvez alguém vira o rosto para você, talvez alguém te desprezou a vida toda, mas acredite, Jesus acreditou em você, Jesus acredita em ti, aleluia. Jesus acredita em cada um de nós. Você pode glorificar a Deus nessa noite, irmãos? E entre tantas coisas que Ele viu, aleluia, Jesus está sempre vendo, irmãos. Jesus está sempre olhando para nós. Entre tantas coisas que Jesus viu nesta
igreja em Tiatira, ele viu a fé. Eu conheço a tua fé. Aleluia. Eu conheço a tua fé. E a fé, irmãos, nós podemos falar muitos cultos aqui a respeito da fé, porque a fé é realmente uma palavra tão pequena, mas de tão grande monta, tão importante, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Você jamais estaria aqui se não fora pela fé. Amém, irmãos? Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja e encerra o glorioso capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, ele diz e ele fala que precisa permanecer na igreja, permanecer em nós. Permanecer é ficar, não pode sair de maneira nenhuma. Ele diz que precisa, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. No final ele diz que o mais importante é o amor, porém coloca a fé em primeiro lugar, porque a fé, irmãos, é o que nos leva a Deus. A fé é que nos faz nós nos aproximar de Deus. A fé é que nos habilita, aleluia, a receber a graça de Deus. Amém, irmãos? Não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu possa fazer, por alguma obra, ainda que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, mas não é pelo que você possa dar, aleluia, mas é pela quantia que você possa crer. Jesus disse: aquele que crer, fé, e for batizado será salvo. Então nós estamos aqui pela fé, e eu estou abrindo a Bíblia aqui, irmãos, no capítulo 11 do escritor aos Hebreus. O capítulo 11 do escritor aos Hebreus nos diz assim o texto bíblico, quando o escritor aos Hebreus tenta definir a fé. Aleluia. Quando o escritor aos Hebreus, ele traz no capítulo 11, antes de apresentar a galeria da fé, ele começa então a fazer uma definição da fé. E ele diz: ora, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é o fundamento? O fundamento é o que vem antes. O que é o fundamento? O fundamento é o que sustenta. O que sustenta esse prédio bonito não são as janelas, não são as portas. O que sustenta, irmãos, esse prédio bonito não são o piso bonito, os mármores no púlpito, não são nada que você possa ver. O que sustenta este prédio bonito são as estruturas que ninguém vê, que estão, irmão Alcemir, arraigados, que estão acravados neste chão, que antes de erguer qualquer tijolo, antes de erguer qualquer estrutura, alguém cavocou, aleluia, alguém fez uma estrutura. É por isso, queridos irmãos, que ninguém rouba a nossa fé. É por isso que pode vir ventos, que pode vir tempestades, é por isso que pode vir doutrinas de homens e até de demônios, como diz na Bíblia, e bater com força, como o vento que atinge o Rio Grande do Sul, na tarde e na noite desse dia. Pode vir com vento contra a nossa vida, mas não derruba a nossa fé, porque a nossa fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que se esperam, aleluia, e é a prova das coisas que se não veem. Nós, queridos irmãos, o crente, ele é igual à palmeira, porque a palmeira, ela recebe no seu corpo o vento forte, e ela se dobra, e muitas vezes ela quase encosta no chão, mas quando passa, aleluia, o vento, ela está em pé, porque as suas raízes, o seu fundamento, glória a Deus, usou a força do vento para se agarrar um pouco mais no fundamento, na terra onde ela está firmada. Assim somos nós, irmãos. Glória a Deus.
O diabo veio, o inimigo, o ladrão, ele vem, diz a Bíblia, com 3 objetivos. Ninguém pensa, irmãos, que deixar de servir a Deus para servir o diabo, porque nós temos só 2 opções. Ah, pastor, eu não estou servindo a Deus, então está servindo o diabo. Nós temos só 2 caminhos a seguir. E o inimigo, ele vem com 3 objetivos. E o primeiro objetivo é roubar. Roubar. E o inimigo, irmãos, ele vem para roubar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, um crente doente na fé é um crente que não tem fundamento, não tem estrutura, é levado por qualquer vento. Por isso que disse o apóstolo Tiago no seu ensinamento, que aquele que duvida, quem é o que duvida? É o que não tem fé, é o incrédulo, é aquele que não crê. Aleluia. Este que duvida é como a onda do mar. Qualquer vento, para o lado que soprar o vento ele vai. Mas o crente, aleluia, que guarda a sua fé, o crente, irmãos, a Bíblia diz, Judas escreveu na sua carta, ele disse: irmãos, eu tive por necessidade de vos escrever mais uma vez e vos exortar mais uma vez, para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. E me parece, queridos irmãos, me parece, querida igreja, que quanto mais os dias passam, mais ferrenha se torna a nossa luta, a nossa batalha pela fé que uma vez foi colocada no nosso coração. Aleluia. A fé. Nós precisamos, irmãos, batalhar pela fé. Não deixa que o inimigo roube a tua fé, porque ele veio para roubar. E roubando a tua fé, você passa a entristecer ao Senhor. Viu, irmãos? A entristecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Então a falta de fé entristece o Senhor. Está correto, irmão, esse pensamento ou não? Amém? O que nos agrada? Irmãos, o que pode ter em nós que agrada a Deus? A nossa fé. Aleluia. Mas será que eu tenho alguma coisa, irmão Alcemir, que possa agradar a Deus? Eu tenho a fé que uma vez me foi dada. Aleluia. A fé que uma vez me foi dada. Nós gostamos tanto do hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada. Que lindo, aleluia. Uma vez foi dada a fé, irmãos, e isto não vem de vós. Efésios capítulo 2. É dom de Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, eu vou encerrar, irmãos, às 9 horas, tá? O apóstolo Paulo foi um homem que, pelo evangelho, humanamente falando, perdeu tudo, por amor do evangelho. Perdeu posição, status. No final perdeu a vida. Mas quando ele estava no final da sua caminhada, quando ele estava prestes a ser decapitado, aleluia, apóstolo Paulo, o que tu tem? Chegando no final da tua vida, o que tu traz?
a certeza e a convicção de que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Eu perco a vida, mas não perco a fé. Eu perco a saúde, mas não perco a fé. Eu perco o dinheiro, a posição social, a fama do mundo, mas eu não perco a minha fé. Aleluia. E por causa da fé que eu guardo até o fim, desde agora, isto é fé, irmão, aleluia. Isto, as coisas humanas, as coisas reais não traz, mas a fé nos traz. Desde agora, a coroa da justiça me está preparado. Eu perco a cabeça aqui, mas eu ganho a coroa da justiça que me está preparado, aleluia. E não só a mim, aos queridos irmãos lá de Santa Maria também, que amarem a vinda do Senhor, aos obreiros lá de Santa Maria do ano de 2022 também, que amarem a vinda do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vale a pena nós ir até o fim, irmãos. Vale a pena nós permanecer. Vale a pena permanecer em nós a fé. Glória a Deus, por nenhum minuto nós podemos perder a fé. A fé, irmão Paulo, é cantar quando não tem dinheiro. A fé nos leva a crer no invisível. A fé nos leva a acreditar. Glória a Deus, mesmo que na nossa frente esteja um mar, mas a fé nos faz ver, aleluia, o vento soprar e o mar se abrir e nós caminhar, aleluia, na segurança da mão do Senhor. Vamos estar em pé, irmãos. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quem sabe alguém nessa noite que está aqui ou me ouve pelas redes sociais, sente que a sua fé está esmorecida. Eu quero orar por você nessa noite, para que a tua fé seja renovada. Sabe, irmãos, muito mais do que qualquer coisa que você pode fazer, escute, muito mais do que o dízimo que você possa dar, muito mais que a oferta que você possa ofertar na casa de Deus, tudo isso são coisas importantes. Muito mais do que qualquer ajuda que você possa fazer na obra de Deus, muito mais do que qualquer coisa que Deus possa ver você fazer, Deus sempre vai atentar muito mais para a tua fé. Aleluia. 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 Deus vai olhar sempre para a tua fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Glória a Deus. Aqueles 4 amigos, irmãos, fizeram o maior rebuliço, o maior esforço. Viu? Não era um templo alto como esse, com forro. Era o padrão da época. Mas eles levantaram aquele paralítico, desceram com corda. E alguém podia fazer, olha o que eles estão fazendo, olha a obra que eles estão fazendo. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Aleluia. A Bíblia não diz que Jesus viu o trabalho que eles tiveram, o amor que eles tiveram pelo amigo paralítico. A Bíblia não diz que Jesus viu o sacrifício e a força que eles fizeram para levantar com cordas e baixar com corda aquele paralítico. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens e disse para aquele paralítico: filho,
perdoados estão os teus pecados. Alguém murmurou e disse: mas o que ele quer perdoar pecados? Esse homem está aqui para caminhar porque não caminha. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. E aquele paralítico levantou, e o nome de Jesus, através da fé daqueles homens, até o dia de hoje está sendo glorificado. Aleluia. Apresente ao Senhor a tua fé nessa noite. Pode ser pequenininha, pode ser no tamanho de um grão de mostarda. Se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, dá ordem a um monte, para que ele se transporte para outro lugar, e ele vai obedecer, por causa da tua fé. Aleluia. Por causa da fé que é em nós. Irmão, batalhe pela fé. Igreja, não desvaleça na fé. Aleluia. Guarde até o fim a tua fé, porque através da fé nós seremos salvos. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Irmão, sem constranger ninguém. De vez em quando eu tenho esses sentimentos. Sem constranger ninguém. Eu quero que ninguém fique no banco sozinho. Eu quero que um ore pelo outro. Podemos fazer isso sem constranger ninguém, a não ser que você não queira fazer assim. Mas eu quero que você se aproxime, de preferência irmão com irmão, irmã com irmã. Irmão André, eu vou pedir para o senhor, irmão André. Aleluia. Irmão André, eu vou pedir para o senhor, vai ali atrás e ore ali com o seu Nelson, tá? Ore ali com o seu Nelson. Isso, pode ser 3, pode ser 2. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Aleluia. Coloque a mão no ombro. Aline, ora ali com a Miriam também. Não fique sozinha. Alifer, tu também. Procure, vai lá com Eliezer. Ora lá com Eliezer. Pode deixar a transmissão que ela vai sozinha. Todos orando uns pelos outros, irmãos. Uns pelos outros. A oração coletiva. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Marcos, vem para dentro. Ore com os irmãos ali, Marcos. Glória a Deus, não fique de fora. Ore por esse irmão, os adolescentes ali também, o Maurício, o Lorenzo. Ore uns pelos outros. Vocês dois ali orem. Aleluia. Eu também não vou ficar de fora. Glória a Deus. Glória a Deus, ore por esse irmão que está aí do teu lado, para que a sua fé seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida. Aleluia! Oh Deus, meu Pai que está no céu, renova a fé desse meu querido irmão, renova, Senhor, a fé desses meus companheiros, desses meus queridos obreiros, Senhor, renova a minha fé também. Oh Senhor, faça uma obra grande, querido Deus, querido Pai, ainda que nós perca qualquer coisa, que nós não venha perder a fé. Oh Deus, renova, fortalece a nossa fé, aleluia. Fortalece, Senhor, a nossa fé, que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, Senhor, esta pessoa que está na audiência, aleluia, esta pessoa, Senhor, que está no seu lar, ou em qualquer lugar acompanhando essas redes sociais, entra no seu lar agora, chega na sua vida agora, e renova a fé, fortalece a fé. Oh Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, mas a fé é o sustentáculo, é o fundamento, a fé é a estrutura que precisamos para vencer o maligno, porque a tua palavra diz, Senhor, que com a fé, com o escudo da fé, nós vamos apagar, nós vamos desfazer todas as astutas ciladas do inimigo. Senhor, acrescenta a nossa fé, Senhor, acrescenta a nossa fé, aleluia, aleluia. Acrescenta a nossa fé, Senhor, renova a nossa fé, é a nossa oração nesta terça-feira fria, aleluia, em que nós estamos aqui na tua casa. Assim, Senhor, renova os dons espirituais, renova os dons espirituais, Senhor.
novos dons espirituais. Oh, aleluia. Que o teu Espírito Santo tenha sempre liberdade no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Escute. Aleluia. Escute, irmão. Aleluia. Rabashura bandarai. Oh, glória. Mandarai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, nós não podemos deixar apagar o fogo. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja pentecostal. O dia que o Espírito Santo não tiver mais liberdade, por causa disso, por causa daquilo, perde, irmãos. Nós perderemos a razão de estar aqui. Aleluia. Eu quero lembrar os irmãos que amanhã tem culto do ciclo de oração às 14h30 e quinta-feira, irmãos, temos aqui o culto de oração às 19h30, tá, irmãos? Vamos orar a Deus. Irmãos, vamos vencer o inverno. Se nós não vencer esse inverno, aí só o ano que vem, e não sei se chegaremos lá. Então vamos vencer o inverno. Vamos fazer propósito de estar na casa de Deus, servir ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos levantar nossa mão direita ao céu, que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Estamos despedidos na paz do Senhor.